Muito boa tarde, estimados catequistas. Bem-vindos ao nosso Dia Arciprestal de Catequista. Agradecemos a vossa presença ontem, apesar de todos aqueles contratempos que tivemos. A gravação já está no YouTube, disponível para assistirem noutro momento em que tenham mais disponibilidade. Hoje estamos de novo nesta tarde bonita que o sol nos presenteou, não é? Que Deus nos presenteou com o sol. Pelo menos em Guimarães está uma tarde bonita. Não sei se na terra dos nossos convidados, que apresento já a seguir, estará também, mas está com certeza. Já temos connosco a equipa arciprestal, que está a trabalhar e a preparar este encontro e que prepara os outros encontros sempre para vós e para nós. E também já temos os nossos convidados, o Sérgio Pinto, a Claudine Pinheiro e a Elizabeth Ferreira. Sejam bem-vindos. Passamos então à nossa conversa com 3 amigos, 3 convidados, e vamos ouvir, conhecer, ver o que é que eles têm para nos dizer, para partilhar connosco. Começaria por apresentar o Sérgio Pinto. Sérgio Pinto é casado, tem 2 filhos, é de Barcelos, tem uma licenciatura em Teologia de Madrid e em Teologia Bíblica pela Universidade Pontífica Gregoriana de Roma. Pastoralmente, na sua paróquia em São Pedro, em Alvito, São Pedro, Barcelos, é responsável pelo grupo coral, colabora na formação de adultos no Arciprestado de Barcelos, na Escola Bíblica dos Capuchinhos e tantas outras tarefas, com certeza. Profissionalmente, já foi coordenador pedagógico do Centro Educativo de Santa Clara, em Vila do Conde, um instituto de reinserção social, como membro da Congregação Salesiana. Atualmente, é diretor dos serviços do Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência, que é um equipamento social da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. Tem um lar residencial com 97 utentes. Eu gosto destes números, Sérgio. Tenho aqui uma coisa fantástica. 97 utentes no lar residencial. Centro de Atividades Ocupacionais com 118 utentes. E Serviço de Apoio Domiciliário com 20 utentes. Para estes utentes todos só tinha de ter 95 colaboradores. Suponho não sejam demais, não é? É sobre este trabalho, sobre esta vertente que o Sérgio hoje nos irá presentear com as atividades, com a forma como trabalham com os utentes. Claudine Pinheiro. A Claudine nós já vamos conhecendo, não é? Pelo menos a voz da Claudine nós já conhecemos. É licenciada em Comunicação, trabalha nas edições salesianas do Departamento de Marketing e já é uma referência na música católica em Portugal. Em 2004, com o lançamento Água Viva, começou uma missão de evangelização através da música. A sua voz doce conquistou comunidades de todo o país, que desde logo a começaram a convidar para fazer concertos de oração. Falamos de momentos de paz, beleza e verdade, em que interpreta canções inspiradas nos textos bíblicos e que hoje nós também teremos esse prazer de ouvir. Ela irá também ter um concerto de oração para nós. Em 2018, lançou o álbum Capaz de Ti e em 2015 o CD Até Quando, sempre editado pelas Edições Salesianas. Muito obrigada, Claudine, também por estar connosco hoje e ao Sérgio também, não me agradeci. Então, o terceiro convidado, Elizabeth Ferreira, é contabilista de profissão e tem uma filha que vamos falar mais à frente. Eu gostaria depois que a Elizabeth falasse da filha Sara. A Elizabeth refere que foi crismada em 94 na Igreja de Nossa Senhora da Fé no Monte Abraão, em Sintra, e desde então se ligou à paróquia e está até hoje a trabalhar na paróquia. Não é? Em 1993 entrou para o grupo de jovens, os Jovens Sem Fronteira, que pertence à família da Congregação Missionária do Espírito Santo, e por aí ficou durante uns tempos, até 2010. Em 94, então depois do crisma, entrou para um dos coros da paróquia, para a equipa de leitores, para o grupo de catequistas,
e todos estes compromissos mantém até hoje. Em 2010, quando saiu do grupo de jovens, ingressa no grupo missionário LIAM, que é a Liga Intensificadora da Ação Missionária, que também existe na sua paróquia e, portanto, um movimento também ligado ou pertence à família espiritana. Dentro da família espiritana é também voluntária no CEPAC, e depois vai-nos explicar, desde 2014. Portanto, o CEPAC é uma instituição que acolhe e dá apoio a imigrantes, sobretudo os que encontram uma situação documental irregular, e que procura ajudá-los a serem capazes de assumir a sua própria integração social, económica e religiosa. Em 2012, passa a pertencer ao grupo de peregrinos a Fátima, que ainda se mantém e que o faz todos os anos, mês de outubro. Foi nomeada como membro do Conselho Pastoral Diocesano do Patriarcado de Lisboa, e o que nós gostaríamos que hoje nos falasse e que nos trouxesse é esta parte, que em parceria com a filha, Sara, que é estudante de teatro, escreveu uma peça de teatro musical chamada A Porta. Eu acho que se a Rosa conseguir, depois vai-nos escrever o link para que as pessoas depois acedam, vão espreitar, acho que devem, baseada nas parábolas da misericórdia e que apresentaram na paróquia e também já apresentaram em Fátima nas jornadas diocesanas da juventude. Em 2019 apresentaram outra peça de teatro com o título Diana, que foi escrita pela Sara e que conta a história de uma jovem que decide ingressar na vida de freira numa congregação missionária. A reportagem que também podem encontrar, e daremos nota disso, numa página do Facebook, mostra muito bem o entusiasmo da Sara e de todos os jovens que com ela trabalharam neste musical. Mas não sou eu que tenho de falar disto. Eu daria a palavra aos nossos convidados e gostaria que vocês partilhassem connosco, então, a experiência que cada um tem de ver Deus na arte. Sim, Sérgio, podemos começar pelo Sérgio. Ora bem. Olá, boa tarde a toda a gente. Então, conseguem ouvir-me? Ótimo. Pronto, como já foi referido, eu trabalho com pessoas com deficiência. Desde 2004 que estou a trabalhar lá como diretor de serviços e claro, a evangelização com estas pessoas é também um desafio muito grande, é muito aliciante. Eles, obviamente, antes de ingressar na instituição, viviam nas famílias e as famílias tradicionalmente tinham esta formação cristã, e nós só fazemos o quê? Somos uma alavanca para eles continuarem a desenvolver também a sua fé. Eu lembro-me que quando fui para trabalhar para esta unidade, em 2002, ainda não era diretor, estava mesmo às portas da festa do Natal, então. E assisti com muito agrado à festa de Natal, ainda tinha pouca intervenção no centro. E eu fiquei admirado, perguntei na altura à pessoa responsável, mas as pecinhas, eles não fazem, não há textos, eles não decoram nada, é simplesmente assim algumas danças muito simples. Eles disseram, não, eles não conseguem decorar, não conseguem, é muito difícil, eles não conseguem, não têm capacidades. Eu teria que entender, obviamente, não é? Eu entendi, eu também estava a aprender, como continuo a aprender. Depois eu fui para outra unidade da Misericórdia, passado pouco tempo, 2 ou 3 meses, e na altura o senhor provedor convidou-me, desculpem lá, está aqui a entrar aqui uma coisinha no meu computador que eu vou ter que tirar. O senhor provedor convidou-me a ser o diretor de serviços daquela unidade e eu com muito gosto aceitei. Desde então para cá, com uma grande equipa, também são muitos utentes, como é óbvio, nós somos uma grande equipa,
Nós hoje temos imensas atividades. Podemos dizer que nós realizamos 3 atividades com mais de 1000 assistentes todos os anos. Temos sempre uma via sacra ao vivo que nós fazemos. Nós escrevemos a via sacra, é um musical. A via sacra começou muito simples em 2005, à volta dos jardins do nosso centro, com alguns utentes, alguns funcionários também, juntos. Eles começaram a decorar os textos, né, pouco a pouco, e agora, desde então para cá, o que é que aconteceu? Várias pessoas amigas, mesmo catequistas de Vila do Conde, começaram a dizer: olha, é uma pena, vocês têm que sair daqui do centro, têm que ir para fora de portas, que não pode ser. E então fomos apresentar pela primeira vez fora do nosso centro, lá num centro social e paroquial, lá mesmo da freguesia de Touguinha, onde nós temos a residência. Aquilo também foi um sucesso muito grande. No ano seguinte, o Sr. Prior de Vila do Conde convidou-nos a ir para Vila do Conde. Fomos para Vila do Conde, na altura, para o auditório municipal, que tem um pouco mais de 250 lugares, não sei de cor, mas por aí anda. E, claro, não ficámos lá em muito tempo. No ano seguinte, tivemos que ir para o Teatro Municipal de Vila do Conde, que tem 577 lugares, e obviamente todos os anos, uma semana antes já não há bilhetes, eles esgotam aquilo tudo e temos tido problemas com os bilhetes, toda a gente quer bilhetes e nós não temos bilhetes para dar. Uma das coisas que queremos é não cobrar bilhete, queremos oferecer este espetáculo, esta experiência às pessoas, à comunidade. Obviamente fazia-nos jeito receber ali algum dinheiro para pagarmos as despesas, mas não é isso que nos move. Obviamente nós queremos também aportar e ser um contributo para a comunidade. Foi crescendo muito, temos parcerias, obviamente, com a Câmara Municipal, com a Paróquia de Vila do Conde, com a Casa Pontes de Vila do Conde, que todos os anos nos empresta roupas. E neste momento temos um elenco de cerca de 50 personagens, não é? Destes 50, 43, 44 todos os anos são utentes, os outros são colaboradores que ajudam também aqui a equilibrar as cenas, e posso-vos dizer que nós temos utentes que decoram cerca de 25, 30 falas, não é? E decoram mais rápido que os colaboradores, porque nós fazemos tudo direitinho, chamamos-nos, nós ao escrevermos as peças já sabemos quem é que vai fazer aquele papel, por isso nós colocamos as falas a condizer com a pessoa, já sabemos que ela vai conseguir dizer aquelas frases, vai conseguir fazer aquilo perfeitamente. Por isso temos utentes que fazem essas falas, 25, 30 falas, sem problemas. Temos um senhor invisual que ele certinho, a funcionária só põe a mão no ombro para dar-lhe um toque e ele naquele preciso momento entra a fala dele e não falha, impecável. Pronto, é um musical, é muito bonito, já fomos 2 vezes ao Espaço Vita de Braga, também já tivemos esse privilégio. O ano passado tínhamos tudo ensaiado, tudo completamente ensaiado, e 15 dias depois fechou tudo, foi uma grande desilusão para eles. Pronto, por isso, esta via sacra, por exemplo, é muito interessante, que é para os utentes. Porquê? Porque nós não queremos olhar de maneira nenhuma para as incapacidades, para as deficiências, nós esquecemos disso. Muitas delas nós não vamos conseguir fazer nada com elas, mas nós olhamos sim para as capacidades deles. Aí sim, temos muito que fazer. Aí sim. Por isso, eles são muito capazes e só não são mais capazes por incapacidade nossa, de não lhes darmos realmente aquilo que eles ainda podem fazer. Nós não termos descoberto ainda mais capacidades deles para explorar. Esta é uma grande atividade, é muito interessante. Depois, quem for aqui perto de Vila do Conde e Braga, obviamente vamos ver se para o ano 2022 nós conseguimos reatar esta grande atividade. Temos outras também. No Natal fazemos sempre
já há muito tempo, já são 14 edições seguidas e de 2020 foi a exceção, como é compreensível. Fazemos uma aldeia de Natal também no centro e todos os anos temos mais ou menos cerca de 2.000 crianças que nos vêm visitar, também de forma gratuita. O interior do centro fica completamente todo transformado, com casinhas, com lojinhas, com a casa de São José, com a oficina de Belém, com tudo assim, a cozinha de Belém. E também fazemos um conto, uma história de Natal também, uma colaboradora com um utente que conta uma história, todos vestidos com os personagens de Natal. E recebemos as crianças e eles convivem com os nossos utentes e ajudamos de forma natural a evangelizar, ou seja, ajudamos as crianças a perceber que o Natal não é o Pai Natal, não é? Que realmente o Natal de Jesus ainda pode surpreender, o Natal de Jesus surpreende e tem sentido. E eles ficam muito entusiasmados, fazemos um presépio enorme, grande à entrada, e é uma forma de nós evangelizarmos, não é? Eles, obviamente, este ano 2020, ficaram muito tristes, porque nós não conseguimos fazer tudo o que queríamos, por isso mesmo foi mais reduzido, foi connosco, mas é uma forma muito interessante, simples, de envolver toda a gente, eles colaborarem, estarem sempre atentos. Quando é que vamos começar a construir a aldeia de Natal? Quando é que vamos começar? Quando é que vamos ao Mujo? Quando é que vamos começar a isto? Fazemos sempre uma temática todos os anos e é muito, muito interessante. E temos muitas outras peças. Nós todos os anos também apresentamos uma peça que nós escrevemos todos os anos, uma nova, e no Teatro Municipal também de Vila do Conde, junto com outras duas, com mais uma instituição de cariz também que trabalha com a deficiência e com o agrupamento de escolas. Levamos sempre a palco em maio, sempre completamente cheio, e eles ficam muito contentes também por isto. E temos também uma feira medieval, também começamos. A feira medieval do nosso centro começou antes mesmo da Câmara Municipal. A Câmara Municipal já faz a feira medieval, mas nós fomos os primeiros a fazer a feira medieval, também muito interessante. Eu posso dizer que na última edição tivemos 2.500 pessoas em 2 dias, sempre com animação, corrais de animais, foi muito interessante. Muitas pessoas também que vieram visitar-nos e entraram naquele centro pela primeira vez, mesmo ali da freguesia. Foi uma experiência também que eles não esquecem, que estão sempre a perguntar. Tínhamos isso tudo preparado já para o ano passado, que foi o ano que comemoraríamos o 25º aniversário do centro. Infelizmente tivemos que adiar tudo. Por isso, estas atividades ajudam os utentes, valorizam os utentes. Nós olhamos para o valor que eles têm, onde muitos não veem valor, muitas vezes não são valorizados, e eles só precisam de um empurrão, só precisam que nós lhe demos, que nós olhemos para eles como pessoas, para o valor deles, e esqueçamos um bocadinho aquela parte pesada que a sociedade muitas vezes ainda rotula, com as incapacidades, não é? Com as incapacidades. É uma forma que nós vamos buscando de evangelizar, é de olhar realmente com os olhos de Deus para estas pessoas e perceber que, mesmo ir buscando um bocadinho, uma ideia que foi sugerida aqui na oração inicial, daquele primeiro barro, não é? Ou seja, nós olhamos para o barro e às vezes não damos valor, e esse barro nas mãos certas de Deus fez de nós, não é, as pessoas que somos imagem e semelhança deste nosso Deus, não é? Por isso eu acho que nós não devemos desprezar quem temos ao nosso lado, porque é nas coisas simples, não é, que se vê Deus, não é, que se vê Deus. E realmente faz-me lembrar muitas vezes, um dos primeiros temas da nossa Via Sacra, uma das primeiras Via Sacras que nós fizemos, foi precisamente sobre aquela parábola do juízo final de Mateus 25, não é? Vinde, benditos do meu Pai, não é? Porque eu tinha fome e deste-me de comer, eu tinha sede e deste-me de beber, não é?
Acho que é isto que nós precisamos, não é? Acho que é isto que o olhar de Deus hoje que é muito importante. Não cuidar só este alimento do corpo, não é? Esta sede física, mas também percebermos que estas pessoas precisam que os visitemos com o melhor de nós, que nós lhe demos este alimento que eles mesmo precisam todos os dias para serem felizes, não é? É isso que nós tentamos fazer todos os dias. Muito obrigada, Sérgio. De facto, 2020 eu tinha o convite para estar no Auditório Vita e não foi possível. Pela primeira vez que eu estava tão animada, já tinha ouvido falar tanto e tão bem e não foi possível. Obrigada, Sérgio. Entre nós lembramos os catequistas que nos estão a acompanhar através do Facebook que podem fazer questões, podem colocar questões aos nossos convidados, que devem, se houver alguma questão diretamente para algum dos convidados, deve mencionar, e depois ao longo da conversa também teremos a oportunidade de vos fazer chegar essas perguntas para também responderem às questões dos nossos catequistas. Está bem? Obrigada. Claudina, e então, como é que é evangelizar através da música? Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui convosco. A minha experiência é diferente da do Sérgio, mas vou procurar aqui alguns pontos em comum. Aliás, quer com o Sérgio, quer com a Elizabeth, ambos na sua biografia falaram na participação nos coros paroquiais. Foi também assim que eu comecei a cantar, foi no coro da comunidade a que eu pertencia. E o projeto que eu tenho de evangelização pela música não foi mais do que tornar público uma experiência pessoal de oração. As músicas que eu cantava dentro da minha comunidade, uma experiência pessoal de oração de cada vez que as escutava, tornei-as visíveis, digamos assim, a partir do momento em que me disponibilizei para as cantar em público, propondo aquilo que gosto de chamar ou concertos de oração, o catequeses musicais. As músicas são todas elas inspiradas na Bíblia, procurando uma aproximação ao texto original, para que a beleza da palavra de Deus se torne acessível e seja proposta de um modo diferente, para provocar um bocadinho aquele espanto do que falava o Sérgio, a capacidade das pessoas se deixarem surpreender e de perceberem como a palavra de Deus se renova de cada vez que é escutada, proclamada, e nos renova a nós de cada vez que a escutamos. A experiência tem sido muito bonita, e pegando também naquilo que o Sérgio dizia, nas capacidades, o segundo álbum que eu lancei, o primeiro foi só apenas um de interpretação, digamos assim, eram as músicas de Irmã Glenda cantadas em português. O segundo tem o título de Capaz de Ti, precisamente porque foi uma experiência pessoal que eu fiz de perceber que nós somos capazes de Deus. É muito fácil colocarmos o foco nas limitações, nas dos outros, como o Sérgio dizia, é olharmos para as limitações que os outros têm, mas muitas vezes nas nossas próprias limitações, e às vezes a nossa limitação é focar-nos nas limitações do outro, e é percebermos como Deus nos alarga, Deus nos capacita e nos torna muito mais do que aquilo que às vezes nós nos pensamos e nos propomos, fazer um bocadinho a ponte com o tema de ontem, quer dizer, é nós termos também a capacidade de nos deixarmos olhar por Deus com o seu olhar de amor, de misericórdia e de bondade. Muito obrigada. Passaríamos agora então à partilha. Eu tinha algumas questões, eu dá-me vontade de estar aqui e conversar convosco, mas eu vou deixar para que sejam os nossos catequistas a colocar, e para eu não colocar e depois eles quererem também fazer a mesma questão. Portanto, vamos deixar para ver o que é que por aí vem. Passaríamos então, Elizabeth, obrigada pela sua presença. Obrigada. Elizabeth está bem mais longe, não é? Está ali na zona de Lisboa, está em Sintra. Mas está cá connosco hoje em Guimarães. Obrigada por isso. Eu gostaria também que partilhasse connosco este projeto de escrever e levar à cena os musicais
não é? Juntamente com a filha, claro, fantástico. Sim, é assim, a experiência começou por causa da minha paróquia, porque felizmente desde sempre eu entrei na catequese, já tinha 15 anos, por vontade própria, e portanto já entrei assim na paróquia já adiantada, né? Mas a minha paróquia sempre teve jovens muito dinâmicos e até pessoas adultas muito dinâmicas, e tem algumas atividades que fomos fazendo ao longo e nas quais algumas eu participo, que são muito ligadas à teatralidade e pronto. Por exemplo, nós fazemos já há alguns anos, já nem sei há quantos, mas para aí uns 15 anos, que aqui na paróquia nós fazemos uma encenação que é o Alto da Descida da Cruz, na Sexta-feira Santa. É algo que não é só para a nossa paróquia, que já fizemos em direto para o Patriarcado de Lisboa, e que, porque a sexta-feira, nós o tríodo pascal, juntamos aqui as paróquias à volta e é tudo interligado, e então o Alto da Descida da Cruz é exatamente isso, é uma representação de Cristo na cruz, Nossa Senhora aos pés, e os discípulos a fugirem, pronto, com os soldados romanos, e nós fazemos aquela representação, e no final da representação, nós e a Assembleia vamos em procissão para outra paróquia para fazer o enterro do Senhor. Portanto, e foi alguém que eu sempre participei. Para além disso, nas festas de Natal da catequese, sempre fizemos peças de teatro, algumas eu escrevi, são sempre diferentes, tentamos sempre que sejam sempre grupos diferentes. Há uns anos que são os pequeninos que participam, há outros anos que são os mais crescidos que participam e os pequeninos ficam a ver, para dinamizar, porque assim, eu acho que cada vez, não é cada vez mais, sempre foi, desde sempre, não é? Difícil evangelizar. Até Cristo usou parábolas para evangelizar. Não é? E, portanto, temos sempre que ser criativos. Eu acho que mesmo o facto de Deus ter encarnado e ter se transformado num homem foi uma maneira de tentar ser criativo na evangelização, né? de se dar como Deus, né? Ou seja, os homens já estavam tão surdos, não é? E já não ouviam os profetas, e portanto Deus teve a originalidade de se encarnar, não é? De se fazer homem, um homem extraordinário e muito criativo, não é? Para se dar a conhecer. E portanto, depois, estes musicais que foram surgindo, teve a ver com... Eu sou catequista e quase tudo na minha vida tem nestas coisas, tem à volta de ser catequista e dar catequese e de tentar ao máximo, que é muito difícil, então agora com online é mesmo muito difícil mesmo, ser muito criativa, porque os jovens são muito exigentes, porque cada vez são mais desinteressados, não é? Em geral, e cansam-se muito depressa de tudo é muito rápido. E, portanto, temos que ser muito originais. E antes do projeto dos musicais, tivemos um projeto que, entretanto, ficou ali um ano por acabar. Foi o projeto Evangelho, se calhar conhecem. Foi um projeto que fiz que começámos, quer dizer, eu fiz parte assim, na ideia original, porque eu e o Pedro Jesus, que dava catequese comigo, um colega, tínhamos alguma dificuldade, às vezes, em explicar os próprios evangelhos, não é? Quer dizer, a gente faz o máximo. E muitos catequistas da nossa paróquia diziam a mesma coisa, já tinham muita dificuldade em explicar. E então criámos o projeto Evangelho, que era, todas as semanas lançávamos um vídeo com um padre ou um leigo a fazer, não era bem uma homilia, porque era assim, era uma coisa mais ligeira que uma homilia, não é? Uma maneira criativa de falar para jovens, era dirigido aos jovens, não é? E às crianças,
da catequese. E pronto, fizemos esse projeto. Faltou-nos ali um ano, acabar ali os evangelhos de um ano litúrgico, porque depois as coisas às vezes são muito complicadas, né? Somos todos voluntários e o tempo de voluntariado às vezes depois também estamos em tudo ao mesmo tempo e é complicado concretizar as coisas. Entretanto, numa destas coisas da catequese, não, foi no ano da misericórdia, eu, por carolice e porque gosto de escrever, escrevi uns textos que na altura não eram uma peça de teatro, eram uns textos que era a carta do Pai misericordioso ao Filho, pronto, era uma carta de Deus, né? Mas como se fosse a parábola, o Pai misericordioso ao Filho, uma conversa de um pai e de um filho, normalíssima, dos dias de hoje, pronto. E depois em conversa com a minha filha, que acabou o 12º no final do ano passado, e que fez o curso profissional 11º e 12º na área de teatro. E então tivemos a ideia, com outra jovem, de transformar aquele meu texto numa peça de teatro musical, porque a Sara gosta imenso de musicais, e pronto, e foi assim. E montámos aquela peça, convidámos os jovens da nossa paróquia que achávamos que tinham algum jeito para representar e para cantar e para dançar, porque era assim uma coisa muito, muito dinâmica, muito corrida. Tivemos muita assistência. Nós fizemos, acho que, não sei, já não tenho certeza, mas acho que umas 4 apresentações na nossa paróquia. Depois fomos convidados pela irmã Isabel, que é do Patriarcado de Lisboa, da catequese, pelo Padre Tiago, a ir às Jornadas Diocesanas da Juventude em Fátima. E ainda fomos à Casa de Saúde da Idenha, que é uma casa de saúde mental das Irmãs Hospitaleiras, que fica aqui mesmo ao lado da nossa paróquia e com a qual trabalhamos muitas vezes, e somos lá, muitos da nossa paróquia são lá voluntários, e portanto também percebo perfeitamente o que o Sérgio diz, e já tentámos muitas vezes ir lá e ser dinâmicos também com os eventos mentais. Pronto, e apresentámos, foi um sucesso a primeira musical. Ficámos muito contentes, apesar de todas as dificuldades, porque tínhamos orçamento zero. Portanto, foi quem participou, o Padre Abel, que é o padre da minha paróquia, claro que ajudou, não é? A paróquia em si ajudou, mas é preciso muito material, é preciso muitas luzes, muitos microfones. Felizmente conhecemos muita gente e portanto, o microfone de uma paróquia, outro de outro, do patriarcado, de uns amigos que até têm uma empresa de som e de luzes, pronto, assim umas coisas, e lá conseguimos. E depois a Sara, entretanto, teve uma ideia para outra peça que escreveu, e pronto, que era uma peça, era muito diferente da primeira. A primeira era muito mais bíblica, né? Tinha as parábolas da misericórdia como base. A segunda, não, era simplesmente a história de uma jovem dos dias de hoje, normalíssima, que andava a estudar, e que sentiu o chamamento para ser freira, missionária, e depois é a envolvência dos amigos que não são católicos, e outros que são, e pessoas da rua, e ela própria a evangelizar, sei lá, nunca, por exemplo, a maior parte das cenas passa-se no café da rua dela, e pronto, e também correu muito bem, mas depois temos o problema destas coisas, é que nós queremos muito fazer muito mais com elas, mas depois os jovens entram nas faculdades e têm que estudar e têm outras coisas, e portanto o grupo que fazia parte do musical Diana teve ali um problema de logística de agendas e portanto não apresentámos tanto este musical como queríamos, mas correu muito bem. Tivemos em todas as apresentações que fizemos aqui na paróquia, tivemos casa cheia. E pronto, foi uma coisa que correu mesmo muito bem. E é assim mais ou menos
a experiência. Obrigada, Elizabeth. Eu suponho que a Rosa já terá publicado o link de acesso para estas duas, ou para a reportagem destes dois musicais. Acho que os catequistas neste momento já estão todos com curiosidades e vão de seguida procurar. Também se houver alguma coisa da instituição onde o Sérgio trabalha, também do Centro de Apoio de Reabilitação de Pessoas com Deficiência da Santa Casa de Misericórdia Vila do Conde. Acho que já tinham perguntado isso. Alguém que chegou um bocadinho mais tarde e que não ouviu o início, portanto, possivelmente também se houver alguma coisa na internet irão procurar com certeza. E mais, relativamente à representação que o Sérgio referiu da Via Sacra, se voltar a repetir, porque vai com certeza, no Auditório Vita, os catequistas vão estar todos atentos e depois vamos a Braga em peso. Os catequistas de Guimarães vão a Braga em peso para ver os utentes e para assistir a este momento fantástico que é a vivência da Via Sacra. Não sei, acho que ainda não há questões, por isso eu vou continuar com as minhas, aguardando também que haja alguém que queira interagir convosco. Teria aqui uma pergunta que vocês poderão refletir sobre ela e ajudar-nos também a refletir. De que forma consideram que a vossa forma de viver está marcada pela presença de Deus? Não é difícil, pois não, Sérgio? Considero uma pergunta muito difícil, muito difícil. Depois eu também irei mandar, se repetirmos a Via Sacra, irei mandar o convite à Claudine, porque neste Via Sacra, neste musical, temos também recorremos muitas vezes a algumas músicas dela, por isso ela também tem estado presente. Tem estado presente nas nossas Vias Sacras. Bom, e convidamos também a Elizabeth para vir ao nosso. Elizabeth, com certeza, não é? Portanto, são sempre diferentes, nós tentamos que essa Via Sacra vá de encontro ao tema anual da Arquidiocese de Braga, não é? Por isso vamos sempre estar emparelhada com este tema, não é? Com este tema. Muito bem. Mas realmente como é que a nossa forma de viver nessa via é que estamos marcados pela presença de Deus, não é? Isto é uma pergunta difícil, mas pode ser fácil ao mesmo tempo, não é? As sociedades, as civilizações, desde sempre marcavam os seus, não é? Os seus membros, não é? Às vezes marcavam fisicamente também, não é? Nós estamos de algum modo marcados marcados pelo selo de Deus no nosso batismo, não é? Estamos marcados pelo selo de Deus no nosso batismo. Por isso é algo que nós não podemos esconder, não é? Às vezes essas civilizações tinham símbolos, ainda têm alguns na testa, ou no braço, ou sei lá onde, na parte do corpo, e nós realmente estamos marcados por este selo de Deus, não é? E de facto tudo o que fazemos, a nossa vida devia estar marcada realmente pela presença de Deus, não é? Agora, como é que nós podemos, como é que isso se reflete na nossa vida? Eu acho que quando nós somos realmente esse reflexo de Deus, quando o nosso olhar é esse olhar de Deus, não é? que não deixa os últimos para trás, não é? Por isso, o que nós tentamos fazer lá no nosso centro é precisamente isso, não é? Tentarmos pensar na nossa humildade e na nossa limitação, como é evidente, como é que eu posso ajudar estas pessoas a serem felizes, não é? Como é que eu posso ajudar estas pessoas a serem felizes? Como é que nós sabemos que poderemos estar marcados por este selo de Deus, pela presença de Deus? De facto, isso. Se nós dizemos que Deus é amor, não é? Se Deus é amor, nós sabemos que estamos a ser reflexo de Deus quando as nossas ações refletem esse mesmo amor, não é? Se nós dizemos que Deus é essa brisa suave, como víamos o profeta Eliseu no monte Horebe, não é? Que Deus passa
e ele sente essa presença de Deus na brisa suave. Então, nós podemos ser essa brisa suave de Deus na nossa vida, com este trabalho, no trabalho com os nossos utentes, neste caso nós, somos também semeadores dessa paz, dessa serenidade, dessa tranquilidade, não é? Se Deus é serviço, como nós vimos também na última ceia, que Jesus se ajoelha, não é? Se ajoelha todo o Filho de Deus que se ajoelha, tira o manto da sua majestade, se faz um de nós, se faz um servo para servir. Então, se nós servimos, não é? Se nós servimos na nossa vida, nas nossas ações, no nosso trabalho, se nós servimos, e com toda a implicação forte desta palavra, não é? Não é se nós somos servidos, não é? Se nós realmente servimos, então sim, então podemos ser reflexos desse Deus, não é? E então, se nós servimos os últimos, quer dizer que nós somos os servos dos últimos, não é? E então aí sim podemos ser reflexo do nosso Deus, que nos pede precisamente esse serviço e esse olhar para os últimos, não é? E nesse sentido partilho só também um projeto muito engraçado que fizemos lá no nosso centro, e que ainda tem um reflexo, ainda começamos esse projeto em 2012, que foi, eu tinha um casal de namorados lá no nosso centro, não é? Que tem todo o direito, não é? Como é óbvio, não é? São pessoas como nós, um casal de namorados, eles tinham muitas pretensões, muitas expectativas a efetivamente casar, mas como podem imaginar, num centro com tantas pessoas, para nós isso é muito complicado, e tínhamos muitos diálogos, e é engraçado, num desses diálogos, eles tinham tantas expectativas, aquelas perguntas que às vezes a gente faz inocentemente e às vezes saem bem, não é? Eu perguntei-lhe a ele, ao jovem, olha, diz-me só uma coisa, mas agora, se eu pudesse realizar um sonho teu, pensa bem, se eu pudesse realizar um sonho teu, o que é que tu me pedias? Diz-me lá, uma coisa que eu pudesse realizar-te, que eu pudesse ao meu alcance, o que é que tu escolherias? E ele disse-me, ou seja, só para vocês perceberem a resposta, as Caxinas, do lado do nosso centro, é uma zona de Vila do Conde, fica a 2,5 km do nosso centro, não é? A 2,5 km do nosso centro. Ele disse-me, olha, eu gostava de ir passear às Caxinas e ir rever os meus amigos. E fiquei, obviamente, um diretor, não é, que podia dizer, isto é tão fácil, porquê é que eu não fiz esta pergunta mais cedo, não é? Porquê é que eu não fiz esta pergunta mais cedo, tão fácil, não é? Tão fácil. Pronto, eu, obviamente, já com o carapuço enfiado, perguntei à jovem, não é? Perguntei à jovem, e a ti, diz-me lá, se eu pudesse realizar-te um sonho, o que é que tu escolhias? Ainda mais surpreendente foi a resposta, foi, olha, eu gostava de ir passear com o meu namorado às Caxinas, passear o dia. Isto realmente eu fiquei, acho que naquela noite nem dormi nada direito, fiquei completamente desassossegado, não é? E é bom que nós muitas vezes passemos algumas noites mal dormidas, desassossegados, no bom sentido. No dia seguinte pensámos logo, vamos realizar os sonhos. Pedi aos técnicos, por favor, façam o levantamento dos sonhos de todos os utentes, não é? Os sonhos de toda a gente, o mais real possível. Prontos, então realizamos 119 sonhos, não é? 119 sonhos. Nós até temos um livro, Samuel, eu vou pedir ali a uma filhote que vai buscar ali, estás o livro dos sonhos, está ali em cima da mesa, acho eu. Fizemos, e depois eu só dizia, olha, tirem fotografias. Tirem fotografias, por favor. Não sei o que é que vai sair dali, mas tirem fotografias. Pronto, e depois escrevemos este livro, que é o meu sonho na tua mão, meu sonho de colaborador, não é? Meu sonho de utente, não é? Na tua mão de colaborador, não é? O meu sonho na tua mão, e realizamos aqui 119 sonhos. Para realizar os sonhos, fizemos uma feira medieval, fizemos uns troquinhos e conseguimos realizar os sonhos de 119 pessoas. Alguns deles complicados. Levámos à Madeira um senhor tetraplégico, não é? Fomos a Madrid com alguns também. Outros, surpreendentemente,
queria uma menina, queria uma boneca que chora, não é? Uma boneca que chora. Outra jovem, imaginem só, este foi o último sonho que nós conseguimos realizar, foi este que vou dizer, foi uma jovem que queria passar uma tarde com os tios, não é? E os tios ficam ali a cerca de 5 quilómetros, não é? Não os conseguimos contatar, não é? Não, e várias vezes que nós os contatamos não vinham, não é? Foi o último a ser realizado. Pronto, isto para dizer, ou seja, acho que a presença de Deus, como é que nós podemos ver a presença de Deus na nossa vida? Acho que quando nós tentamos realmente olhar com os olhos de Deus para os últimos, não é? E pomos a nossa vida à disposição em serviço, não é? Em serviço. Obrigada, Sérgio. Mais para a frente ainda vamos voltar aos sonhos, que eu acho que vou ter aqui qualquer coisinha para partilhar para partilhar com toda a gente relativamente a esta questão dos sonhos. Mas, entretanto, eu gostaria da resposta da Elizabeth relativamente a esta questão, mas ligada com eu penso que a sua resposta vai dar também resposta a uma pergunta que nos foi colocada pelo Facebook por uma catequista, que diz: como consegue o tempo para concretizar todos os projetos? Às vezes é complicado. Não ligada, não sei. Sim. Às vezes é complicado. De que forma é que a minha vida está marcada pela... A forma de viver está marcada pela presença de Deus. Eu não sei se a forma de viver... Quer dizer, a forma de viver também está marcada pela presença de Deus. É assim, primeiro, Deus está presente na minha vida, né? Às vezes mais ao longo dos anos, e portanto, desde os 15, quer dizer, antes Deus já fazia parte da minha vida, os meus avós eram praticantes e portanto sempre gostava dos meus avós, que eram pessoas muito importantes para a minha vida. Eu ia à igreja, mas... Deus sempre fez parte da minha vida, né? Pelo menos desde os 15 anos, assim, de uma forma mais enraizada, né? Mas, por exemplo, no último ano eu senti muito a presença de Deus na minha vida. Há um ano perdi o meu pai e... desculpem. Tinha sido um ano muito complicado até, porque ele teve muito tempo internado, em coma, pronto, foi uma situação assim muito... E se calhar porque às vezes queria fazer tantas coisas, não é? Tudo aquilo que aqui está escrito e outras tantas, que perdi um bocado a noção do descansar, do estar com Deus sozinha. E sinceramente tive uma depressão muito grave, pronto, está a ser tratada, mas sim, Deus foi aquilo que me manteve durante este tempo todo. E portanto, pronto, eu não sei se a minha forma de vida mostra a presença de Deus, mas Deus está presente. Como é que eu tenho tempo para fazer isto tudo? Elizabeth desligou o som. Realizar eu gosto muito do meu trabalho. Sou contabilista, gosto muito daquilo que faço, é um bocado monótono, portanto, às vezes, e portanto tudo isto também é uma maneira de eu, é a forma como eu me sinto mais realizada, é a cabeça está sempre a pensar noutras coisas para fazer. E eu tenho uma ânsia muito grande, que é, mais do que levar a palavra de Deus, é que as pessoas sintam Deus na vida delas. E eu acho que é o mais difícil, não é? Primeiro porque, por experiência própria, eu sei que Deus, ao longo que nós próprios vamos crescendo, e eu trabalho muito com jovens, sou da catequese de jovens há muitos anos, é ao longo da nossa vida e ao longo do nosso amadurecimento e do nosso interesse que vamos conseguindo viver Deus na nossa vida, não é? Mas eu às vezes tenho muita ânsia e sou muito ansiosa quando estudar catequese de fazer com que os jovens vivam Deus, não é? Não é só conhecê-lo, também é importante, lógico,
Não é só conhecer a palavra de Deus, não é só conhecer a história por trás, não é só dizer que é nosso amigo e esse tipo de coisas, mas é sentir Deus na nossa vida. E tudo isto é aquilo que me faz, assim, eu faço muito voluntariado. Por exemplo, eu não escrevi, mas eu já estive um mês em missão no Rio de Janeiro, em Queimados, que é na Baixada Fluminense. Aquilo é uma cidade que é uma favela, né? Estive lá um mês. É um projeto da família espiritana que os jovens têm. Foi em 2015, portanto já vai fazer 6 anos que lá estive. E tudo isto é aquilo que eu sou. Se calhar sem dizer muito de mim, não é? Quer dizer, é aquilo que eu sou. Por exemplo, das coisas que mais me tem custado agora, neste último ano, é não poder fazer a maior parte destas coisas. Não é? E sinto muita ânsia que isto acabe por causa disso mesmo. Embora, por exemplo, este ano, há bocado frisou o CEPAC. O CEPAC é um projeto muito importante dos espiritanos, de que eu faço parte há alguns anos. E este ano foi muito desafiante para a equipa que gera o CEPAC, porque o CEPAC tem um serviço diário, todos os dias, tem assistentes sociais, tem psicólogos, pessoas que são empregadas, e depois tem muitos voluntários, tem advogados voluntários, médicos, enfermeiros, que dão apoio a estas pessoas que são imigrantes em Portugal, ilegais, não é? E o nosso trabalho é exatamente esse, é dar dignidade à pessoa que não tem direitos porque não é legalizada em Portugal, não é? Não tem direito a médico, precisam de muita ajuda para se legalizar, para arranjar emprego, para isso tudo. Muitos não falam sequer português. E, portanto, o que nós fazemos é, nós damos aulas de alfabetização, cursos de formação, que depois pedimos ajuda a empresas para, por exemplo, fazerem estágios, não é? E depois os advogados que são voluntários ajudam-nos a conseguir os papéis de legalização, que é um processo muito moroso e muito complicado. Principalmente, já é complicado para nós que percebemos a língua, quanto mais para pessoas que não percebem, não percebem a nossa lógica jurídica, não percebem as nossas palavras e, portanto, é mesmo muito complicado. E é um sítio que eu conheci, que faz parte da família espiritana, é no edifício da Casa dos Espiritanos em Lisboa, ali na Estrela, e eu comecei a ser lá voluntária porque me pediram uma vez uma coisa qualquer, já não me lembro, acho que foi para dar formação sobre IRS, porque os utentes, quando começam a trabalhar, precisam fazer IRS, né? Quase todos começam com recibos verdes, e, portanto, é a minha área. E depois passei a fazer parte da direção, e fiz parte da direção durante 6 anos, se não me engano, e pronto, e sou voluntária. E este ano tivemos um desafio porque os utentes vão ao CEPAC buscar roupa, buscar alimentos do banco alimentar, isto todas as semanas, não é? Fazer as formações, as aulas de alfabetização, ir a consultas, e tudo isso foi fechado. A maior parte deste ano estivemos completamente fechados e os utentes não tiveram apoio presencial, não é? Destas coisas, ou seja, foi tudo muito feito pelo telefone, algumas coisas não puderam ser feitas, foi muito complicado. E no Natal, nós temos, há muitos anos, o CEPAC faz uma festa de Natal com os utentes, que os utentes mostram, alguns mostram, por exemplo, tradições das suas terras. A festa de Natal é muito, muito, muito divertida, que foi uma coisa que não podemos fazer, e que no dia da festa de Natal os utentes levam para casa um cabaz de Natal, pronto, com prendas para os filhos, para quem tem filhos, e não quisemos que isso deixasse de se fazer, e portanto o que se fez foi os voluntários do CEPAC e alguns que arranjámos, amigos que arranjámos, e muita gente ligada à família espiritana, lianistas, aqui da zona de Lisboa, fomos à casa de todas as pessoas levar os cabazes. E se para terem noção, são 500 e muitas pessoas.
famílias, não é pessoas, é famílias, casas. Portanto, fomos a casa de 500 e tal famílias, levar cabazes de Natal com bens alimentares, algumas coisinhas de Natal mesmo, e presentes para as crianças que tivessem. Pronto, foi uma coisa que durou desde nós começámos 15 dias antes do Natal e acabámos há 15 dias. Portanto, todos os fins de semana nós enchíamos os nossos carros com cabazes e com presentes para ir à casa das pessoas, em sítios dispares, aqui na longa, grande região de Lisboa, né? Não é só em Lisboa, é do outro lado do rio também. Pronto, para ir, para levar um cabaz, uma prenda e uma palavra, né? Uma palavra amiga e uma palavra de boas festas e uma palavra da presença de Deus, mesmo que muitos nem sequer são católicos, né? Há muitos muçulmanos, outras religiões, toda a gente é bem-vinda, não há distinção de religiões no CEPAC, recebemos toda a gente. E, portanto, isso amenizou aqui a minha falta, a minha ânsia de fazer alguma coisa, foi muito bom. A maior parte dos dias fica a minha filha, que também está sempre, também é uma rapariga muito dinâmica, tem 18 anos, a Almira já disse, chama-se Sara, e por causa deste voluntariado foi muito engraçado, porque a Sara estudou 3 anos de teatro do curso profissional, acabou o 12º, e concorreu à faculdade este ano e não entrou no curso que queria, porque ela estava ali um bocadinho indecisa entre o teatro e a música. Entrou no curso de música, mas depois achou que no final não queria aquilo. Mas depois, quando foi para o teatro, não entrou noutro curso qualquer que tinha mais a ver com línguas, entretanto teve lá um mês e desistiu. E esta experiência no CEPAC, para além de outras experiências que ela tem tido, por exemplo, na Casa de Saúde da Idenha, fizeram-na pensar muito e há um mês que ela anda muito interessada no curso de assistente social. E, portanto, acho que ela virou completamente não é virar, porque ela gosta do teatro e gosta da música, e ela tem aulas de música todas as semanas, mesmo online, fazem muito parte da vida dela. Mas acho que ela sente que se vai realizar mais, se calhar fazer um trabalho parecido com o do Sérgio, né? a dar os dons dela, né? do teatro e da música, noutra vertente, né? Numa vertente, ela diz que para ela não faz sentido, e se calhar eu sinto o mesmo, mas não no meu trabalho, mas não faz sentido para ela não estar ligada à igreja, não estar ligada, o trabalho em si da vida dela não estar ligado a isto tudo que tem feito parte da vida dela nestes 18 anos. Obrigada, Elizabeth. Se calhar a resposta está, como é que consegue fazer tanto tempo? Não é num fim de semana, não é? A entrega de cabazes foi já há 2 meses, por isso deve ser aí, é estender as coisas no tempo e tudo se consegue. São, literalmente, num tempo normal que não é este, Claro. Os fins de semana são praticamente os 2 dias para atividades da igreja, ou da paróquia, ou dos espiritanos, que também temos muitas atividades. Okay. E é isso que faz sentido. Obrigada pela inspiração. Claudina, eu tinha aqui uma questão. Eu acho que é fácil de responder, porque já teve a experiência. Imagina a sua vida sem fazer o que faz, e agora o completo. Não me refiro só à composição e ao cantar, mas sobretudo aos encontros, aos momentos de oração que vai fazendo nas diversas comunidades. Este ano já não consigo fazer tanto. Como é que é isto? Como é que é? Como é que é a experiência de estar e esta experiência de agora não estar? Olha, eu entendo esta missão não como sendo minha, mas como sendo de Deus. Portanto, como eu costumo dizer, eu comecei a cantar porque Ele quis, e enquanto for possível, enquanto os convites surgirem, enquanto me fizer sentido, enquanto acreditar no que faço, e aí posso dizer que não faço tensões de deixar de acreditar, mas enquanto me for possível, estarei sempre ao serviço e ao dispor.
Nesta fase, nestes tempos, não tem sido possível, mas também não é por isso que a fé se esmorece ou que deixamos de estar ao serviço de quem precisa. Tenho participado em encontros online, sendo possível, tenho participado em reuniões ou através de textos escritos, ou seja, quando estamos ao serviço, estamos nas condições em que nos é possível. É uma missão que me enriquece muito, que sinto que enriquece a Igreja, mas ela não é minha, portanto eu estou sempre ao dispor e disponível para que ela tenha os contornos que sejam necessários. Não sei se respondi, Elmira. É que eu não te estou a ouvir. Sim, claro. Eu estou a pensar em mim, enquanto catequista, mas também destes catequistas todos que nos estão a ouvir. Que a nossa alegria seria estar no centro de catequese, estar com as crianças e com os adolescentes. E não tem sido possível, não é? Provavelmente em nós há para aqui um turbilhão de sentimentos e de vontades. Claro. E como é que a Claudine vê esta ausência dos encontros nas paróquias, com as pessoas? Olha, no início, quando, portanto, há quase um ano, senti como toda a gente com alguma ansiedade, entre a dúvida e o medo, mas eu tenho um amigo missionário que diz, e com razão, que o medo é um aldrabão. Portanto, o medo nunca nos dá os conselhos certos, o medo nunca nos orienta pelos caminhos da esperança. Portanto, ao invés de dar foco no medo, achei que seria importante pensarmos nas oportunidades que estes tempos nos trazem, até porque as condições são estas e não há nada a fazer. E é curioso, o último CD que eu lancei chama-se Até Quando, é inspirado num salmo que tem o mesmo título, e passei a ver, ou tentar ler a realidade à luz desse salmo, que diz o salmista: até quando é que tu te vais esquecer de mim? Quase que aqui não tirar satisfações a Deus, é dizer, então eu estou a sofrer e não é possível que tu, Deus, estejas aí a olhar para o sofrimento que eu tenho e não estejas a fazer nada. Como é que é? E é curioso como é que nós, ao longo deste tempo todo, continuamos sempre a bater nesta tecla, a querer saber até quando é que isto vai durar, até quando é que vai durar o confinamento, até quando é que vão estar as Eucaristias suspensas, e não saímos desta pergunta. Mas o Salmo termina dando a solução para esta inquietação, que é colocar nas mãos de Deus, não de uma forma de nos desresponsabilizarmos, mas antes de percebermos que o tempo não é nosso, ou que os tempos de Deus nem sempre nos são perceptíveis. E ainda colocando o foco na esperança desta situação, imagina o que seria vivermos esta pandemia há 20 anos atrás, quando as condições tecnológicas eram muito mais difíceis do que aquelas que são hoje. Nós hoje podemos propor catequese online, estamos reunidos, está um arciprestado de catequistas reunido. Se esta pandemia tivesse sido há 30 anos atrás, não teria sido possível. É claro que estamos todos com saudades das dinâmicas a que estávamos habituados, mas também nos tem sido possível procurar soluções alternativas e, não substituindo os encontros presenciais, mantém a possibilidade do encontro e não digo da esperança ou da vivência comunitária da fé, que nós somos corpo, portanto, nós cristãos somos corpo e esta dimensão presencial, obviamente que nos faz falta, porque é uma parte da nossa identidade que não se experimenta, mas acredito que as soluções também nos ajudam a superar, com as limitações, claro está, mas que nos ajudam a superar e a tentar ir mais além. Uhum. Muito obrigada. Eu tinha aqui mais uma questão. É um bocadinho longa, mas está muito bem. Eu vou ler na íntegra. A Claudine tem noção que é uma pessoa que inspira pela sua simplicidade, simpatia, voz que é maravilhosa e, além da evangelização com as letras das músicas, ainda nos presenteia com reflexões entre músicas incríveis. Acredita que pela música consegue de alguma forma transformar quem a ouve? Olha, eu primeiro muito obrigada pelo comentário, obrigada. Fico muito feliz e eu quero acreditar que sim, que é possível transformar
porque a experiência de transformação começa em mim. Ou seja, quando eu estou em contacto com a palavra de Deus e as reflexões que vou fazendo, a partilha, é a minha leitura pessoal da palavra, é tornar comum, digamos assim, uma experiência pessoal de oração. E a minha experiência é que a palavra efetivamente nos transforma. Por isso eu fico muito feliz se as pessoas que me escutam as músicas que eu canto, se sentem transformadas também. Sendo que as letras, obviamente, são muito bonitas e eu posso gabá-las à vontade, porque as letras praticamente não são minhas, são retiradas da palavra, portanto, e é o melhor compositor que nós temos, é Deus, portanto eu fico sempre muito contente quando as pessoas gabam as letras, porque eu também acho que o compositor que é fantástico. Eu ia mais diretamente aí, claro que são sempre inspiradas na palavra de Deus, mas quem lhe dá aquele toque que nós dizemos que quem as compõe? É sempre a Claudine ou tem algumas ajudas? Olha, a maior parte das músicas que eu canto não são composições minhas. As minhas composições são minoria, portanto eu não percebo nada de música, não sei, portanto não sei, não estudei canto, não tenho qualquer formação musical, portanto nem me sinto muito à vontade na composição, são partilhas minhas, mas que nem sequer grande parte das músicas não são na minha autoria, porque eu não sou compositora. Sinto mais inspirada a cantar as composições de outros e a maior parte dos temas, de facto, não são da minha autoria. Ok, muito obrigada. Mas são muito bem interpretadas e por isso... Muito obrigada. Como diziam no comentário anterior, que nos inspiram. Ótimo, obrigada. Eu ia usar aqui um chavão, por assim dizer, uma expressão que nós às vezes vemos aí, não foi autoria nossa, da equipa Arte Postal, mas nós inspiramos-nos aí num programa de televisão. E eu ia colocar uma pergunta a cada um de vocês. Em vez de dizer o que vos dizem os vossos olhos, o que diz o vosso olhar? Que o nosso Diário Postal é olhar. Por quem começamos? Se já refletiram nisto? Sérgio, voltamos ao início, ok? Voltamos ao início. O nosso olhar tem que estar emparelhado, não é? Tem que estar em Bluetooth, emparelhado com o de Deus, não é? Tem que estar emparelhado com o de Deus para sermos reflexo do nosso Deus, não é? Caso contrário, nós correríamos o risco de, pegando na reflexão da Claudine, de cantar as nossas próprias palavras, cantar apenas a nossa reflexão e assim, obviamente, o nosso olhar tem que estar emparelhado com o de Deus, não é? É a melhor evangelização e o melhor serviço que podemos fazer a esse Deus, não é? Caso nós não o fizéssemos, não estaríamos a ser fiéis a essa missão que ele nos deixou, que ele nos confiou e para nós essa missão é um privilégio, não é? É um privilégio muitíssimo grande podermos falar, podermos cantar, podermos servir com esse olhar de Deus. O que é que diz o meu olhar? O meu olhar diz que nós devemos continuar a confiar, não é? Que devemos continuar a confiar, que realmente que Deus se serve do nosso nada, não é? Do nosso nada para fazer tanto, não é? Para nos sensibilizar, para realmente nos encorajar, para nos fazer sair de depressões eventualmente, para ver que realmente há vida para lá, muitas vezes, da nossa linha do horizonte. A nossa linha do horizonte pessoal às vezes é limitada, nós pensamos que o mundo acaba ali naquela linha do horizonte e Deus tem tanto ainda, tem tanto para dar, tem tanto caminho ainda para fazer connosco, por isso eu acho que o nosso olhar tem que ser um olhar positivo, um olhar de confiança, um olhar de esperança, não uma coisa vã, mas uma coisa realmente com bases sólidas, porque há tanto para fazer. E esse olhar deve ser um olhar em parceria, não é? Porque o nosso olhar às vezes pode estar desfocado, o nosso olhar pode às vezes estar centrado só em nós, pode às vezes ser egoísta, pode desviar-se. Então, e um olhar em parceria, eu acho que é um olhar mais abrangente, mais sólido, mais forte. Não é? Eu acho que juntos podemos fazer um caminho muito mais interessante, muito mais maduro, não é? Porque ser cristão não tem sentido sozinho, não é?
É verdade que a nossa intimidade com Deus deve começar nós, não é? Temos de cultivar e ter essa intimidade com Deus, sem dúvida nenhuma, é a base de tudo. Mas depois tem sentido, Deus não nos quer fechados no nosso quarto, não é? Temos agora a possibilidade de sair do nosso quarto, voar nas asas da internet, não é? E estarmos juntos, motivar-nos juntos. Eu acho que Deus quer-nos em comunidade, ou seja, Deus não é? As canções não são só para viver sozinhas, não é? Os teatros não são só para ficarmos sozinhos com eles, são para partilharmos e para ajudarmos os outros, não é? Ajudarmos em construir esta comunidade, não é? A família não é composta só de uma pessoa, de um membro, não é? Senão não se chamaria família. Por isso a nossa comunidade cristã, o meu olhar diz mesmo isso, ou seja, olhar em parceria com esperança, porque amanhã é o outro dia, não é? E esperemos estar em melhores condições. Mas, por acaso, um artigo que escrevi agora recentemente, que vai sair na nossa revista da instituição, da Misericórdia de Vila do Conde, eu pus o título pus "Nós já somos felizes", não é? Porque pediram para ver como é que nós vivemos a pandemia no nosso centro. O nosso centro foi muito achacado, nós tivemos muitos casos em abril, tivemos muitíssimos casos, depois de abril conseguimos acalmar. Ontem tomamos a segunda vacina, vamos ver o que é que isto nos diz. E o artigo dizia mesmo isto: nós já somos felizes, nós não precisamos que a pandemia acabe, não precisamos das vacinas, nós não precisamos que venha o verão para acabar com isto tudo, não precisamos de 2025 ou o que for, nós já somos felizes, não é? Nós já somos felizes no meio desta tempestade. Obrigada, Sérgio. Elizabeth, quer concluir com... Sim, então, o que é que diz o meu olhar para cá? Essa piada quando vi a pergunta. Eu não sei, eu acho que o meu olhar é um olhar sempre muito inquieto. Há uma frase que eu acho que faz muito parte da minha vida, que é de São Paulo, e que diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E é uma frase que faz muito sentido para a minha vida, e eu acho que um olhar de inquietude é de querer sempre fazer mais, de estar sempre mais disponível, de fazer sempre com mais verdade, não é? De não fazer para mim, para a minha satisfação pessoal, mas para Deus e para os outros. E é um olhar para além de quieto, também é um olhar de certeza. Certeza que a minha vida faz parte de um plano que eu não controlo e que é um plano muito grande, que é o plano de Deus. Pronto, e, portanto, é um pouco o que o Sérgio dizia, né? Já somos felizes. E pronto, e é esperar que isto acabe, isto vai acabar, lógico. E portanto é viver. Ainda ontem por acaso, eu sou muito esquecida, tenho memória péssima. E à noite estávamos a ver televisão, eu e a minha filha, e estava a dar um filme que é o Senhor dos Anéis, qualquer, porque eu misturo todos, nunca sei quem é. Eu já vi todos, mas acho sempre que nunca vi nada. Pronto, nunca me lembro. E há uma frase que aparece e que eu disse: esta frase tem tudo a ver com hoje. E minha filha disse: mãe, tu dizes sempre isso quando vês o filme. E a frase é lá do Mago, ou do Gandalf, ou sei lá como é que ele se chama, que diz que o tempo, né, e tem um bocado a ver com esta coisa que a Claudine também disse, do tempo de Deus, não é? Não é o tempo que nos faz felizes, é a maneira como nós vivemos o tempo, não é? Ser feliz é uma vontade, não é o que nos acontece à nossa volta, é a maneira como nós lidamos com o que acontece, não é? E termos esta alegria que o Papa Francisco tanto insiste, que nós cristãos temos que ser alegres, porque sabendo o que nós sabemos, não é? Conhecendo o projeto de Deus, quer dizer, não conhecemos a plenitude, mas sabemos que fazemos parte dele, é impossível nós não sermos alegres e não sermos felizes. E, portanto, acho que o meu olhar também é um olhar feliz. Pronto, às vezes com umas lágrimas que eu sou muito chorona. Obrigada. Claudine.
Eu juro que nós não combinamos nada, nem o Sérgio, nem eu, nem a Elizabeth. Nós não falamos antes deste encontro. Pois não se conheciam. Mas aquilo que eu vou dizer vai um bocadinho ao encontro do que ambos disseram. Aquilo que o meu olhar diz, o que eu gostaria que dissesse, é que Deus é bom e belo. E o que é curioso é que quando eu conheci o Sérgio, eu conheço o Sérgio já há muito tempo, nós conhecemos, estávamos ambos imigrantes, estávamos ambos a estudar em Roma, cursos diferentes, e tínhamos amigos em comum que nos puseram em contacto. E nós, quando estávamos a vir em Roma, já lá vão, fazendo as contas, já vão mais de 20 anos precisamente, fomos ver um filme ao cinema que é A Vida é Bela. E é curioso que ele repetiu aqui há dias, estava a dar na televisão, e eu sempre que vejo o filme, aliás, sempre que está a dar na televisão, eu não consigo resistir a voltar a vê-lo. E sempre que vejo o filme, recordo-me do Sérgio, do termos visto em Itália. E passado um bocadinho, eu recebi uma mensagem do Padre Daniel a dizer que o Sérgio ia estar também a participar nesta mesa redonda. E acho que aquele filme que é, de facto, ensina-nos a olhar para a vida, que é no meio da adversidade ou no meio das condições que nos podem ser prejudiciais, mas não deixar de ver a vida com esta beleza, com este olhar de Deus, com esta ternura, com esta esperança e com este espanto, com esta inquietação, capacidade de nos deixarmos deslumbrar, como falava a Elizabeth, é sermos capazes de ver a beleza e a bondade de Deus nas condições da nossa vida. Muito obrigada. Obrigada pela vossa disponibilidade, pela vossa presença, por terem aceito entrar nas nossas casas, desde as vossas casas entrar pelas nossas, e gostaria também de agradecer aos catequistas que estão daquele lado, que também estiveram tão disponíveis para nos deixar entrar. Eu há pouco disse que ia voltar aos sonhos, porque eu acho que não posso deixar de dizer aqui, eu acho que não estou errada, não sonhei, penso que não sonhei, mas o Sérgio, em tempos, já lá vai mais de um ano, acho que me disse que tinha um sonho de ir ao Vaticano apresentar a Via Sacra. Eu não sei se é o sonho do Sérgio ou se é da instituição toda. Ó Sérgio. Isso era um sonho muito grande. O sonho que nós temos é o seguinte: nós o ano passado fizemos 25 anos e também editamos uma agenda temática com textos motivacionais, inventamos uma frase para cada semana da agenda 2020, e vendemos essa agenda. E também tínhamos projetado fazer a Feira Medieval em 2020 e também com alguns patrocínios que nós íamos oferecer 2 grandes atividades aos utentes. Para os mais dependentes, que têm algumas limitações físicas, nós íamos proporcionar-lhes um dia num spa, com estimulação dos sentidos, com um concerto sensorial, com massagens, um dia num spa para os mais dependentes. E para aqueles que têm bastantes também capacidades ainda locomotoras, não é? Nós íamos levá-los precisamente a Roma e ao Vaticano, era fazer uma excursão, não é? Nós já tínhamos aqui uma cunha para termos eventualmente uma audiência com o Santo Padre, não é? Com o Santo Padre. A Via Sacra lá, não, ainda não conseguimos, não tínhamos projetado isso, mas quem sabe vamos pedir ao Santo Padre para começar a aprender português, para depois... Se calhar pode apresentar esse projeto à equipa das Jornadas Mundiais da Juventude. O Papa vem cá, não é preciso ir a Roma para mostrar. É isso. Mas tinha a viagem dos utentes, que também era uma felicidade. Muita felicidade. Por acaso, o nosso arcebispo assistiu à nossa Via Sacra que fizemos no auditório, no Espaço Vita, em 2019. Ele ficou muito entusiasmado, foi a primeira vez, e convidou-nos também, eventualmente, a apresentarmos em Viana, e também já tínhamos
umas pessoas que queriam que nós fôssemos ao Porto também, ao Porto, apresentar. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Muito bem, muito obrigada. Eu penso que pelas vossas experiências, por aquilo que nos trouxeram, que nos deram a conhecer, nós podemos levar isto para a catequese no sentido de que é possível, portanto, nós mostramos algo difícil, não é? Para grande parte de nós, catequistas, eu inclusive, mas a vossa inspiração mostra-nos que é possível nós estarmos e fazermos e evangelizarmos de tantas formas diferentes, nomeadamente através da expressão artística nas mais diversas áreas. É preciso que o catequista também saiba pegar, ou pelo menos tenha algumas competências e que pegue sem medos de evangelizar naqueles dons que têm também para os pôr ao serviço da catequese. Eu agradeço imenso a vossa participação. Eu acho que estaríamos aqui muito mais tempo, não é? À conversa. Gostei muito de estar à conversa convosco. Eu espero que lá em casa também tenham gostado e tenham ouvido todas as vossas dúvidas que nos foram colocando, que não são diretamente para os convidados, mas que são questões, posso assim dizer, internas da catequese, que têm a ver com que a equipa Arciprestral poderá vir a dar resposta. Havemos de dar resposta através de e-mail, através da nossa página de Facebook, mas queria agora referir que a vossa conversa foi fantástica. Gostei imenso de estar convosco.